Muito obrigado pela sua introdução, professor Tales. O professor Benoit realmente sempre muito à frente do seu tempo, ele já há 20 anos já fala isso e pouca gente dava atenção até que houve esse pronunciamento, por assim dizer, da maior autoridade de saúde dos Estados Unidos, falando sobre a ligação de toxinas com autismo e outras doenças crônicas, por assim dizer. Hoje a população ocidental é uma população doente, né? Principalmente americana. No Brasil ainda nós comemos muitas coisas frescas, comemos muito industrializado, mas no Brasil ainda tem uma boa porção da nossa alimentação que vem de alimentação não industrializada, apesar dos seus agrotóxicos. Mas nos Estados Unidos, né, até as frutas parecem industrializadas, né? A gente nem imagina que uma banana daquela tão perfeita ela consiga ter vindo de uma plantação. Uma maçã que, de certa forma, você dá uma mordida, quando é uma maçã assim não vendida em um produto, em um mercado de orgânicos, você dá a mordida na maçã, você vê que a oxidação da maçã é praticamente instantânea, mostrando que você tem poucos antioxidantes que conservem o interior daquela maçã. Tendo pouco antioxidante, tem pouca vitamina. Então, assim, realmente os Estados Unidos passam por um período muito difícil na saúde da sua população. O índice de obesidade aumentou de forma assustadora e o professor Benoitano ele vem explicando sobre essa situação de obesidade, essa situação de falta de vitaminas, essa situação de excesso de agrotóxicos na influência da nossa saúde, né, não somente de doenças neurológicas, como o autismo, mas também de vários outros tipos de doenças cardiovasculares, metabólicas, imunológicas e tudo mais, né? Inclusive dentro da área da alergia, lembrando que o professor Benoitano é alergista e imunologista, é board certified, ele é certificado, né, na área de alergia e imunologia e com a formação num dos melhores hospitais do mundo, que é o Johns Hopkins University, a Universidade de Johns Hopkins, o Hospital da Universidade de Johns Hopkins, e também, inclusive, nós temos a honra dele ser o nosso consultor científico. Então, o Brasil sem alergia é muito bem representado nos Estados Unidos pelas clínicas do professor Benoit Tano. Quando vocês, brasileiros, precisarem ser atendidos nos Estados Unidos por uma clínica que tem o mesmo compromisso, que tem a mesma eficácia das clínicas do Brasil sem alergia, nós temos um representante, o professor Benoit Tano, que está disponível em alguns estados dos Estados Unidos para poder lhe assistir. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui. Agradecemos muito a sua presença e a palestra que você irá começar agora. Por favor, sinta-se à vontade para conversar com o nosso público. Nós agradecemos muito. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Marcelo e professor Tales, por me convidarem hoje para vir falar sobre um tema importante que diz respeito às nossas crianças, mas também aos adultos, porque agora o autismo não está presente apenas em crianças, mas também em adultos que foram crianças e agora estão crescendo com autismo e vão fazer parte da sociedade. Por isso é muito importante que a gente entenda um pouco da etiologia, ou seja, de onde isso vem e talvez possamos tomar decisões melhores para nós mesmos e para as crianças que vão desenvolver este mundo depois de nós. Então, obrigado por me convidarem para discutir essa questão. Agradeço muito a sua presença aqui. Estamos muito honrados que você faça parte disso. Gostaríamos de começar fazendo algumas perguntas sobre o vídeo que foi realizado na semana passada pelo senador Kennedy, que hoje é o secretário de Saúde dos Estados Unidos. Ele falou sobre questões importantes, as ligações entre autismo e toxinas, e elaboramos algumas perguntas para você. Se você puder esclarecer isso para os nossos assinantes, nós realmente agradecemos. A primeira pergunta é a seguinte: no vídeo, Robert F. Kennedy Jr. afirma que exposições ambientais, incluindo toxinas, são a principal causa do aumento na taxa de autismo. Qual é a sua perspectiva como especialista médico sobre essa afirmação, considerando as evidências científicas atuais? Antes de responder essa pergunta, vou voltar um pouco e te contar alguns fatos, como me meti nisso tudo e onde podemos chegar com isso. Acontece que eu me formei como alergista e imunologista em Johns Hopkins, como o Dr. Marcelo mencionou, e quando terminei meu treinamento, fui para a Universidade do Texas em Tyler para ensinar alergia, imunologia e também praticar alergia e imunologia. Quando eu estava em Tyler, houve uma reunião em Dallas em 2007. Eu fui a essa reunião e isso mudou completamente a trajetória porque eu sou pesquisador. Estou tentando entender as coisas. Então eu fui à reunião onde médicos otorrinolaringologistas e médicos de clínica geral se reúnem todo ano e aprendem sobre como fazer testes de alergia e então introduzem a alergia em suas práticas. Mas durante aquela reunião, alguém fez uma apresentação sobre hormônios, como os hormônios fazem isso,
os hormônios fazem aquilo. Então, desse ponto de vista, eu não tinha muito conhecimento sobre o impacto hormonal na saúde e como podemos modular os hormônios para melhorar. Então, eu mergulhei nisso. E a partir daí, minha trajetória em termos de pesquisa e tudo o que faço mudou. Então, é a história por trás disso. Quando comecei a me interessar pelos estudos hormonais, comprei todos os livros sobre hormônios do mercado para tentar estudá-los. E quanto mais eu pesquisava, mais percebia que havia uma conexão entre o desequilíbrio hormonal e as toxinas ambientais. Então achei que seria uma boa ideia direcionar minha energia para entender o desequilíbrio hormonal e as toxinas que estão no mundo todo e nos matando. Então, comecei com a obesidade. Aí eu olhei para a obesidade nos Estados Unidos e pensei que talvez essa obesidade seja causada por alguma coisa. Então eu olhei para a obesidade. Não sei se vocês sabem disso, mas o CDC, Centros de Controle e Prevenção de Doenças, começou a discutir a obesidade em meados dos anos 80. No início dos anos 80, o CDC descobriu que alguns estados estavam ganhando peso de forma normal, então eles decidiram investigar. Então, em 1984, eles criaram o que chamamos de pesquisa de vigilância de fatores de risco comportamentais. As pessoas preencheram uma pesquisa. Em 1985, o CDC criou o que chamamos de primeiro mapa da obesidade, e a obesidade nos Estados Unidos estava presente em apenas 8 estados. Eram Geórgia, Carolina do Sul, Kentucky, Virgínia Ocidental, Ohio, Indiana, Wisconsin e Dakota do Norte, e a taxa era de apenas 10 a 14%. Desde 1985, o CDC continuou publicando esses mapas e a taxa já chegou a mais de 46% ou mais em alguns estados. Não só a obesidade tomou conta de toda a América do Norte desde então. Canadá, Estados Unidos, México, o mundo inteiro se tornou obeso em 40 anos. Então, pela contagem da Organização Mundial da Saúde para 2025, este ano, se não fizermos nada, haverá 2,7 bilhões de pessoas acima do peso no mundo todo. Ou seja, é uma pandemia. Agora, se você perguntar ao CDC ou à Organização Mundial da Saúde por que as pessoas estão ganhando peso, eles sempre dizem que é questão de calorias ingeridas e calorias gastas. As pessoas comem demais, mas não se exercitam, e é por isso que estão ganhando peso. Então, eu estava olhando o mapa da obesidade em 2009 e descobri que havia uma tendência. Acontece que as pessoas no centro dos Estados Unidos, desde o Alto Meio Oeste até a região do Mississippi embaixadamente, tinham mais obesidade do que todo mundo, e depois isso se espalha para o leste e para o oeste. Quando descobri isso, comecei a questionar. Eu pensei, por que as pessoas do centro dos Estados Unidos têm mais obesidade do que todo mundo? E foi aí que comecei minha pesquisa. Eu tinha mapas de obesidade, então pensei, as pessoas do centro produzem toda a nossa comida. E como elas produzem a comida, usam muitos pesticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes e tudo mais. Então meu pensamento lá em 2009 era que talvez os pesticidas, herbicidas, fungicidas e tudo que eles usam na agricultura estejam causando a obesidade, em vez daquela ideia de calorias que entram e calorias que saem. E quando fui investigar, pensei, vamos pegar mapas de obesidade e mapas de uso de pesticidas. Peguei os dois mapas e comparei, e eles batiam perfeitamente. As áreas com maior aplicação de pesticidas correspondiam exatamente às áreas com maior índice de obesidade. Quando descobri isso, pensei, isso é incrível, então fiquei empolgado. Mas a próxima pergunta que me fiz foi: o governo sabe disso? Descobri que o CDC, na verdade, já estava à minha frente há anos, porque em 2001 o CDC começou a investigar esses produtos químicos em nós. Eles chamam isso de biomonitoramento. Biomonitoramento significa que eles coletam sangue e urina de diferentes americanos para ver quais produtos químicos encontram, e toda pessoa testada tinha produtos químicos no corpo. Acontece que as crianças nascem com mais de 287 substâncias químicas no sangue do cordão umbilical. Estudos já realizados mostram que as crianças já nascem com substâncias químicas, então elas estão contaminadas. Houveram alguns estudos feitos anteriormente. Havia um grupo, o Phil Cockburn, o Dr. Myers e outro coautor que escreveram um livro chamado Nosso Futuro Roubado. No livro Nosso Futuro Roubado, eles mostram que crianças expostas precocemente, seja no útero, no ventre da mãe ou ainda pequenas, podem desenvolver defeitos neurodesenvolvimentais quando expostas a esses produtos químicos.